Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Nath e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Então, gente, no vídeo de hoje é um speed paint desenhando cartas de tarô, porque como eu falei no vídeo anterior, né, caso vocês não tenham visto, eu vou deixar aqui nos cards. Nesse vídeo eu expliquei algumas atualizações que aconteceram comigo enquanto eu estive ausente aqui do canal. E uma delas foi que eu estou participando de um desafio, né, criado pela artista Natália Bark lá no Instagram. E o desafio ele é para a gente desenhar os arcanos maiores das cartas de tarô, né, do baralho de tarô. E aí seria 2 cartas por mês, né? Criar, no caso, redesenhar 2 cartas por mês no nosso próprio estilo, com o objetivo de, no final de tudo, colocar esse projeto no portfólio, né, no Behance. E aí o desafio iniciou em janeiro, se eu não me engano, e era para terminar em novembro. Porém, eu me atrasei bastante. Surgiram outros projetos para eu fazer e aí eu tive que dar uma pausa. E aí estou retornando agora aos poucos e estou fazendo no meu tempo mesmo. Eu já vi que eu não vou terminar no tempo que era para ser previsto, mas eu continuo fazendo as cartas impares nas ordens em que elas foram sorteadas e estou fazendo no meu tempo mesmo. Já ressaltando que eu não sou nenhuma expert em tarô, tá? Eu não entendo nada de tarô, na verdade. Mas eu acho bem legal o design de algumas cartas, né? Eu vejo que alguns baralhos eles têm temas específicos, como por exemplo, alguns têm temas de bruxas, outros temas de fadas e tal. Então, o tema que eu escolhi para fazer o meu foi sereias. E aí eu decidi chamar de Tarô das Sereias. Nada óbvio, mas enfim, né? Como esse desafio já começou no início do ano, já teve algumas cartas que eu já finalizei. Inclusive tem o processo delas nas minhas outras redes sociais, no Instagram e aqui nos Shorts também, caso vocês queiram ver. E o baralho que eu estou usando como referência é o baralho Rider White, eu não sei assim que se chama, né, que se pronuncia, provavelmente não, mas eu vou estar deixando aí na tela para vocês verem. E as cartas que eu vou finalizar aqui nesse vídeo são o Louco e o Imperador, né? Eu já deixei o rascunho pronto, né, finalizado, porque se eu fosse fazer tudo do zero, o vídeo ia ficar gigante. Então eu já deixei o rascunho pronto e só vou finalizar as cartas aqui com vocês. Agora eu vou explicar um pouco do conceito da primeira carta que eu estou finalizando, que é o Louco, né? Eu vou deixar a referência que eu usei, do baralho que eu usei, né, para vocês verem aí. E assim, eu tentei pensar, né, o que seria uma loucura para uma sereia, né? Talvez falar com humanos, interagir com humanos, né? Então a primeira cena que me veio na minha cabeça foi daquela cena da animação da Pequena Sereia, em que ela vê o navio do príncipe de longe, né? Então foi basicamente esse o conceito que eu usei para fazer essa carta. E aí, junto dela, eu resolvi adicionar um peixinho ali, né, do lado, porque se vocês repararem, a maioria das cartas, né, se não quase todas, de tarô, essa carta, o Louco especificamente, tem um bichinho do lado do personagem, né? E aí eu decidi adicionar também, né, na minha carta e decidi colocar um peixinho, né? Porque já que é tarô das sereias, então nada mais óbvio do que colocar um peixinho do lado dela ali. E aí eu fiz ele com essa carinha meio de medo, meio de receio, né? Como se ele tivesse receoso em relação à sereia se aproximar do navio, né? Dos humanos e tal. Tipo, como se ele estivesse aconselhando ela, né? Não faz isso, não faz essa loucura e tal. Então foi esse o conceito que eu usei para fazer essa carta. Bom, agora eu vou deixar vocês aí com o restante do processo e daqui a pouco eu volto para explicar o conceito da próxima carta.
explanation. It's getting late, the sun is down, our thoughts are spoken out loud. While we are in the front seat thinking, is it time we say our goodbyes? You ruined my life, but I hate it when you're not mine. Don't know why I even deny that I'll feel fine when you're no longer mine. All these people thinking they got us figured out, when it's only the tip of the iceberg. Mais uma coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês é que para fazer o lettering, né, das cartas, eu estou fazendo tudo à mão mesmo, né? Eu mesma estou criando, não estou usando fontes prontas. E aí, para fazer essa carta em específica, eu decidi reaproveitar as letras que eu já tinha feito nas cartas anteriores, né? Então, só para explicar por que tá aparecendo aí a lua ao invés de o louco, né? Mas eu resolvi reaproveitar algumas letras que eu já tinha feito nas outras cartas e criar só as letras que faltavam, né? Bom, gente, foi assim que ficou a carta O Louco, né? Eu gostei bastante da paleta de cores que eu escolhi para essa carta. Mas agora vamos para a próxima carta, que seria o Imperador. Para essa carta eu tentei fugir um pouco do padrão. Eu vou deixar aí a referência, né, do baralho que eu usei para vocês verem. E teve outras cartas também que eu pesquisei e era sempre a mesma pose e um homem já velho com uma expressão mais fria e rígida talvez. Então eu tentei fugir um pouco desse padrão, até porque o estilo que eu estou usando nesse baralho, né, nas minhas cartas, é um estilo mais cartoon, mais fofo. Então eu tentei fazer um imperador mais jovem, com uma expressão até mais simpática. E também fiz ele sentado de lado, né, olhando para o lado ao invés de olhando para frente. Porque assim, a carta do imperador, ela tem um par, que seria, que é na verdade a carta Imperatriz. E a minha ideia foi fazer um olhando para o outro. Então, no nosso ponto de vista, o imperador estaria olhando para o lado direito e a imperatriz estaria olhando para o lado esquerdo. E assim, se a gente segurasse as duas cartas lado a lado, né, daria para notar que um ficaria olhando para o outro. Fora que também vai dar, né, para eu aproveitar a pose do imperador e fazer a imperatriz na mesma pose, né? Então já facilita para mim. E foi basicamente esse o conceito que eu usei para fazer essa carta. Então fiquem agora aí com o restante do processo e daqui a pouco eu volto. To the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint 1,000 different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out, because time ain't ours, oh, but you fill me up. I can feel it now. She said life is just a symbol for the pain that you can get through, like a camel through the needle. Everyday people are just 1,000 versions of who they were.
Voltando aqui para finalizar o vídeo com vocês, então, gente, se vocês quiserem acompanhar o andamento desse projeto, né, me sigam nas minhas outras redes sociais, porque lá eu tô postando mais atualizações com mais frequência, né? Lá eu posto rascunhos, time-lapses, teste de cores, eu tô fazendo reels também, shorts, compartilhando nos stories. Então, se vocês quiserem ver as coisas em tempo real, me sigam por lá também. E também principalmente porque eu não sei se eu vou fazer outros speed paints completos das demais cartas, a menos que vocês queiram muito, ou que eu me sinta inspirada para gravar e editar também depois, né? Mas é isso, né? Se vocês gostarem desse vídeo, deixem um like, um comentário, se inscrevam no canal. Beijos e até a próxima!